Boa tarde a todas e a todos. Bem-vindo a mais um seminário Hegel e Atualidade. Hoje a gente vai fazer um debate temático, né? Que a gente de textos pré-selecionados. Então a gente seleciona certos textos que a gente abre para todos para leitura e depois abre para comentários de cada um a respeito, para fazer um estudo bem livre de pensamento, em que cada um possa expressar e a partir daí tirar as suas próprias interpretações do texto hegeliano, né? Hoje a gente vai falar da exposição da prova ontológica nas lições sobre a filosofia da religião de 1831, em especial porque foi um artigo traduzido, né, pelo professor Iago Gazola, que está aqui, e o Gabriel da Silva também, né, e publicado na revista Estudos Hegelianos, o que, do meu ponto de vista, eu acho que do grupo também, é muito feliz e abre, né, a possibilidade de estudos da filosofia da religião do Hegel aqui no Brasil, de textos mesmos do Hegel, né? A gente é muito carente disso, ao meu ver, em língua portuguesa, o que leva a um certo enviesamento e uma certa como é que eu vou dizer, um certo eclipse dessa parte da obra do Hegel tão interessante, né? E, ao meu ver, assim como eu acho que para ele também tão fundamental, né? Então, isso abre essa possibilidade de análise, de discussão, ao meu ver, é muito bom. Então, eu queria começar o nosso seminário de hoje de uma forma, então, diferente, justamente perguntando ao Iago, depois ao Gabriel, como é que foi essa tradução, assim, né? Justamente para incentivar também que mais pessoas se aventurem nessa difícil tarefa da tradução do alemão para o português, ainda mais Hegel com seu alemão, né, do século XIX. Então, Iago, por favor, como é que foi a tradução? Sinta-se livre para comentar, eu vou deixar em aberto, tá? Pode ir falando. Não vai ser uma entrevista, pode ser um bate-papo, as pessoas podem perguntar, mas sinta-se à vontade. Obrigado, professor Tassinari. Eu queria agradecer, primeiramente, boa tarde a todos, né? Eu queria agradecer a oportunidade ao professor Tassinari, a todos os presentes, a oportunidade de poder falar desse trabalho. Esse trabalho, para mim, é inaugural na área da tradução, das traduções de textos. E foi realmente muito gratificante ver a conclusão toda, a publicação toda. O trabalho também em conjunto foi essencial. Acho que o trabalho em dupla ele traz uma dinâmica muito rica de possíveis interpretações de uma mesma frase, e o Gabriel sempre muito atento também ao que a própria literatura secundária de comentadores do Hegel podia trazer para esclarecer os conceitos mais, digamos, espinhosos, né? Então, acho que foi um trabalho muito, muito bom. Gostei bastante, mas realmente é muito difícil, né? A gente se debruçou sobre o texto e, a princípio, o Gabriel depois fala da perspectiva dele, mas a minha ideia era seguir uma tradução mais literal, né? Do próprio ritmo das frases. Só que, ao longo do texto, a gente começou a perceber que, por se tratar de um trecho de lições da filosofia da religião, tudo leva a crer que era o texto que a gente tinha como base da tradução, o texto em alemão, era uma transcrição de uma fala dele. Então, com os nes do alemão, com os da, com os ferner, com os dor no meio, com os nor, com os denor, né? Então, a gente percebeu que precisava pegar um outro caminho, talvez limpar um pouco essa parte coloquial, né? Mas eu acho que esse foi o desafio maior em abordar o texto. Claro que tem todo um método, ou você traduz você vai traduzindo partes, você lê partes,
ou você traduz, ou você lê tudo de uma vez. A gente seguiu pela leitura total primeiro, para ter uma ideia total, global do texto, atentando ao local de que ele foi tirado, filosofia da religião. Então, a gente fez essa leitura inicial porque não tinha como escapar. A gente percebeu que, se a gente fosse atentar ao ritmo da fala, os sentidos parece que perderiam nessa coloquialidade do alemão, porque é evidente que todo idioma tem a sua coloquialidade, e não é irredutível a coloquialidade de um idioma para outro, a meu ver. Então não cabia usar o aí. Às vezes o aí era uma questão de uma ligação completamente dispensável de uma frase a outra, e então a gente acabou percebendo que tinha que fazer essa leitura total e então trabalhar a ideia do texto, né? Claro que, como um primeiro texto, uma primeira tradução, a gente vai experimentando, são sempre coisas que a gente percebe, não, dá para a gente mudar numa próxima vez, numa próxima ocasião, mas eu acho que o resultado foi muito bom. Eu acho que a apresentação que a gente fez também, a introdução, partiu dessa visão, dessa tradução, dessa compreensão do texto total, né? E eu acho que foi boa porque não buscou esgotar muita coisa, a gente só apontou 2 conceitos que são fundamentais, um que já é explícito no título, que é a religião, a noção de religião, de que faz parte de uma filosofia, de um discurso, de um entendimento da religião, né? E num outro caso, que vai aparecendo ao longo do texto, que é o conceito de história, que, a meu ver, eu acho que o Gabriel também notou isso, foi muito... Ele começa o Hegel ele começa tratando da prova, mas ele vai aos poucos inserindo a importância de uma historicidade inerente a esse conceito que só insuficientemente é aprendido pelo enunciado de uma prova, porque a prova não vai captar fielmente a efetividade do conceito, da compreensão de Deus, daquilo que ela busca provar, né? Mas eu acho que foi um trabalho... A gente, claro que não foi de um dia para o outro, acho que foram quantas reuniões, Gabriel? Foram umas 10, 12 reuniões. Eu acho que por aí, talvez até mais, né? Porque eu não lembro exatamente em tempo, mas eu acho que uns 6, 7 meses, né? Talvez, porque a gente fez devagar, né? Traduzindo frase por frase, daí às vezes um parágrafo ou outro a gente parava e não sabia para qual lado ir, né? Qual palavra usar, qual conceito. Sem falar as buscas por fora, né? Por fora, nos glossários, ou ver como foi traduzido o termo para português de acordo com, sei lá, de acordo com o Miller, ou de acordo com o Iber, ou de acordo com outro tradutor, né? Então essas coisas dão trabalho. Mas foi bem demorado, mas é um aprendizado, né, também. É uma pesquisa que se faz junto com o texto, né? Exatamente. Acho que cada autor tem um desafio no ritmo do texto, cada autor tem um estilo. Isso excluindo qualquer pensamento, qualquer ideia de teses. É uma maneira de apresentar o assunto, o tema. Deixa eu perguntar duas coisas para vocês. Uma é em relação à tradução mesmo do alemão e da minha experiência com a tradução, porque eu particularmente, tendo uma certa veia de análise, eu não diria analítica, porque isso vai dar um outro significado, mas de uma análise mais fundamental do que está ali, etc., tendo a querer fazer uma tradução mais literal. E aí o texto vai virando um monstro, e aquilo que você buscava captar, né, porque é polissêmico a frase, e aí você tenta pegar o máximo de sentido do que está ali, né, do alemão para o português, e tentar colocar isso, de repente você começa a ler, você fala, gente, isso daqui não é mais português, isso daqui não sei se está inteligível ou não.
E, por outro lado, tem o outro extremo, que é aquela meio que tradução livre. O cara vai dizendo mais ou menos o que está ali, o que para uma escrita acadêmica é ruim, porque justamente você perde algumas nuances que está ali. Então tem um meio termo aí que é extremamente difícil de achar, né? Uma das coisas que eu tenho pensado é que talvez as traduções do Hegel devessem quebrar parágrafo onde Hegel não quebra, né? Porque uma coisa é escrever lá naquele tempo, da forma que ele escrevia, etc. Outra coisa é hoje em dia. Então, e alguns tradutores para o inglês fazem isso, e eu acho muito bom. Isso eu estava na minha aula de alemão, minha primeira aula, uma das primeiras que eu levei um texto do Hegel, eu descobri que a questão do Hegel não era só alemão, era filosofia, porque meu professor de alemão leu e falou: não entendi nada do que está aqui. Já o meu professor de inglês não foi assim, então eu acho que a tradução ajuda nesse sentido de essa quebra, etc. É mais fácil ler Hegel em inglês do que alemão. Aliás, eu já ouvi dizer que alguns alunos alemães acabam usando as traduções em inglês para estudar do que o próprio texto. É claro, comparando os dois, mas usando a tradução. Então, esse é o primeiro ponto, né? Esse meio termo, o que vocês optaram, o que vocês pensam disso também, né? E o outro é um pouco sobre essa historicidade, quer dizer, apesar que você está falando de historicidade, eu acho que é uma historicidade das ideias, né? Não exatamente histórica mesmo, ou seja, quem tratou do tema da prova, como um tratou o outro, e etc. Né? Então, é só isso que eu queria perguntar e gostaria de ouvir vocês. Pode falar, Gabriel. Ok. Fala dessa... Tentando ser um pouco mais sucinto, assim, porque eu queria também fazer um comentário sobre a tradução de modo geral, essa parte das sentenças, no começo, tendi a seguir a pontuação do Hegel certinha, né? Uns pontos e vírgulas um pouco estranho, 2 pontos. Daí o Iago foi me auxiliando e falou: será que não é melhor a gente diminuir o tamanho dessas sentenças? Igual aqui, um ponto e vírgula não faz sentido, é melhor um ponto final. E a gente fez isso, e eu acho que ficou melhor o texto, né? Ficou mais fluido. Eu acho que isso também acaba dando uma certa caracterização de um texto falado, né? De que a gente fala uma sentença, pausa e depois prossegue, né? Então, acho que acabou que ficou um texto mais fácil de ler, talvez, assim, mais compreensível do que se a gente seguisse aquelas pontuações hegelianas. Mas eu entendo também que talvez um tradutor, entre aspas, mais conservador, né, poderia falar que a gente está influenciando demais na escrita. Eu não concordaria, mas eu entendo que pode ser um ponto levantado. Agora, sobre a parte da historicidade que você falou, eu também concordo. Me lembra um pouco a ideia aqui hegeliana, né? E eu acho que talvez isso ficou claro. Eu acho que isso ficou claro na apresentação que a gente fez e também no texto do Hodgson, que a gente compartilhou na pasta de materiais, que ele evidencia esse ponto, né? Talvez um pouco como uma história das ideias, né? De da onde vem esse conceito, né? Que ele vai falar que o Anselmo descobriu, né? A prova ontológica, né? Não foi ele que inventou, é como se já estivesse lá, né? Uma racionalidade que foi descoberta, né? Enfim, agora o ponto que eu queria falar, assim, rapidamente, que eu acho interessante para complementar o que o Iago falou, é que a gente coloca lá na apresentação um pouco das causas, né, da tradução, né? A gente fala que um dos pontos é desse diálogo que o Hegel tem com a tradição filosófica. Então, ele vai mencionar no texto Descartes, o Leibniz, o Kant, o Anselmo, acho que o Mendelssohn também ele menciona, se eu não me engano. Mendelssohn, Spinoza. Sim, Spinoza, verdade. Então, ele, na história da filosofia também, ele faz bastante isso, né? E aqui na filosofia da religião é interessante ver ele retomar como isso foi visto por outros autores, né? E também o outro ponto que a gente evidencia da tradução é que tem poucas traduções dessa parte da filosofia da religião em Hegel em português, né? Aliás, uma coisa curiosa, quando a gente enviou a tradução, é que um dos pareceres falou para a gente consultar a tradução que se tinha dessa parte em português. E daí eu e o Iago falamos assim, que tradução? Porque até onde a gente sabe, isso é inédito. E a gente questionou, né, onde está publicada essa tradução, então,
e não foi respondido, sabe? Mas até hoje eu fiquei com dúvida, será que alguém já traduziu isso para português? Mas eu acredito que não, porque o parecerista falou que já tinha uma tradução, mas ele não indicou onde estava, eu procurei muito, mas não achei. Então, essa coisa dá uma certa originalidade, né? Trazer esse tema, que é um tema importante. E o outro aspecto que também a gente achou importante da tradução e que, para mim, talvez seja o mais interessante, é justamente essa relação da prova ontológica, né, na concepção do Hegel, com toda a filosofia dele, né? Tem uma ligação muito interessante aí, essa unidade, ou melhor, nem é uma unidade, eu não sei qual termo seria adequado, não sei se unidade é o melhor termo, até porque ele vai fazer uma certa crítica. Acho que é melhor, entre ser e conceito, né? E a gente vê isso, por exemplo, é algo que me interessa muito, né? A relação da lógica com a metafísica, como elas são a mesma coisa, né? Como elas se unem. Então, eu acho que tem esse eco, né? Desse trecho que é curto, muito significativo, mas é um trecho curto, mas dá para ver que ele tem um eco, que ele reverbera no sistema inteiro de Hegel, né? Essa ideia do conceito e do ser, né? Há essa relação entre ser e conceito, ou a coisa e o pensar, né? Ou a objetividade e a subjetividade. Então, é um trecho que tem essa ligação, né, sistemática com a filosofia hegeliana. O que dificulta ainda mais a tradução, né? Tá bom. Eu acho que falamos o essencial. Podemos começar a tratar, então, da prova? Tudo bem? Eu queria só fazer uma pergunta, posso? Deixa para mais tarde. Bom, coloca aí, a gente avalia se... Tá. Não, é porque o professor Gabriel, ele falou sobre a questão da filosofia da religião, não foi, Gabriel? Aí eu estou com um texto aqui que peguei, eu acredito que foi no GT Hegel, que é um texto em espanhol do Hegel, da filosofia da religião, últimas lições. E é uma edição e tradução de Ricardo Ferrara, mas está em espanhol, entendeu? E ele tirou justamente, lógico, de uma edição alemã, entendeu? Seria esse texto que você estava falando, que precisava dele em português, e ainda não tem, não saiu. Sim, tem essa tradução. Na verdade, as lições como um todo foi publicada, né, como o editor coordenador e até o editor mesmo das obras da religião, o Jeschke, né, e numa equipe de tradução com Ricardo Ferrara, que é esse também, né, que é desse texto, e ele já foi fazendo a tradução para o espanhol, né, dessa edição alemã, já da Gesammeltwerk, né, ou seja, da edição crítica, histórico-crítica mais atual, junto com o Hodgson, né, que o Gabriel acabou de citar e que a gente pôs também no nosso grupo, né, uma tradução aí de uma certa avaliação geral dele da prova para um iniciante que está sendo colocado. Então, esse texto é muito bom, mas é sempre bom ler mais na nossa língua do que em outras, né? Claro que há bastante tradução para o espanhol, o que ajuda muitas vezes, né? Até para o inglês, assim, tem algumas coisas do Hodgson, principalmente, interessante, né? Mas a ideia é trazer para a nossa língua pátria mesmo, né? Tudo bem? Certo? Por mim, tudo bem. Eu já vou fazer a tradução dele. Bom, mas quando a gente faz uma tradução do espanhol, é uma tradução da tradução, né? E aí a gente é verdade, mas né? talvez, bom, sempre auxilia. Eu acho assim, não gostou da tradução? Não, dá faz para a ler direitinho. Tá boa a tradução, tá boa. Tá. Obrigada. Tá bom. Bom, vamos começar então. Eu queria, deixar em aberto, como a gente sempre faz, quem gostaria de começar comentando a tradução, a leitura que fez, dúvidas, questões. Caio, por favor. Caio, eu só peço que você se apresente inicialmente, assim, bem rapidamente, e fale. Eu acho que vamos tentar estabelecer essa prática. Bem, estão me ouvindo?
Legal. Só me tira uma dúvida rapidinho. A maioria, esse grupo de Hegel é da Unesp, né? O quê? Eu sou doutorando pela USP, pela FIPENET. Eu A fui, sede- eu fui bacharel, eu me graduei em filosofia pela Unesp, fui orientando do professor Tassinari na graduação na iniciação científica, fiz o mestrado na Unesp também, mas já em filosofia moderna, Spinoza, mas depois eu passei no doutorado pela USP ano passado, estou desde o ano passado na filosofia da USP. o grupo é sediado na Unesp de Marília, né? Então, é um grupo da Unesp de Marília, apesar de ter professores de outras instituições, né, que participam dele, né? Então, é um grupo, na verdade, interinstitucional, né, mas com sede em Marília. E a gente faz essas reuniões justamente online, para que todos possam participar, né? Inclusive os estudantes que também fazem parte do grupo e que são muitas vezes orientando dos demais pesquisadores do nosso grupo. Então, é basicamente isso. Pronto, é só para saber, porque eu vou me apresentar. Eu me chamo Caio Santos, eu sou graduado em Filosofia, Letras e Ciências da Religião. E só tenho um mestrado em Estudos Linguísticos na Universidade Federal de Sergipe. Eu moro no interior de Sergipe, numa cidade chamada Lagarto. Ok, bem-vindo. Obrigado. E você tem alguma outra questão? Não, sobre o texto? Não, Tassinari, você falou que se alguém quer falar um pouco sobre o texto, eu acabei de ler o texto. Tá, então faça seus comentários. Eu só peço que seja mais ou menos rápido, certo? Para que os outros possam falar também, tá bom? Tá certo, vai ser bem breve. Olhe, eu chego à conclusão, porque Hegel é um cara que ele é original não somente no sentido da negação de um lado e da afirmação de outro, mas eu sou cristão, sabe? E ver Hegel, uma mente fantástica daquela, chegar a dizer, a responder de uma forma a existência de Deus, me deixa muito alegre. Principalmente naquela antagonia, naquele borbuliço da Revolução Francesa, que a gente não sabia quem é quem. Mas a conclusão que me chega ao ler essa tradução do Iago e do outro rapaz é dizer que, primeiramente, parabéns, como o Gabriel falou, vocês conseguiram até inserir as vírgulas de um modo bem pontual, bem literal mesmo. E a conclusão que eu chego diante dessa prova ontológica, sendo que eu não sou especialista em Hegel, tá? Eu escrevi assim, que não é possível chegar a Deus ou apreender Deus pelo mero entendimento ou mero pensar, pois o pensamento ou o ser, junto ao conceito, é pura abstração ou idealidade. Eu cheguei a essa conclusão. Desculpe se minha percepção está falha,
mas foi o que meu entendimento conseguiu chegar. Obrigado. Caio, deixa eu te perguntar, por que você sentiu ou notou essa distância entre uma certa apreensão racional de Deus, que parece que o Hegel estaria colocando, né? E essa a questão que parece-me estar relacionada ao sentimento que você colocou, se eu bem entendi o que você colocou. Por que você sentiu isso? Assim, por que você acha isso? Como você pensa isso? Eu senti porque eu me lembro, para ser bem sincero, Tassinari, a única obra que eu li, é por isso que eu estou dizendo que eu não sou especialista em Hegel, mas a única obra que eu li de Hegel foi não começar pela fenomenologia do espírito, mas eu já fui iniciando pela lógica. Eu apenas li, para ser sincero, a doutrina do ser. E aí, Tassinari, eu cheguei a essa conclusão porque lá na doutrina do ser, Hegel é bem claro quando mostra a relação entre ser e conceito, e que lá ele também, se não me falha a minha memória, ele deixa bem claro também que não seria possível aprender Deus. Tá, isso a gente vai discutir aqui. Tá bom, obrigado, Caio. Obrigado Quem mais gostaria de falar um pouco da leitura? Pode ser de uma forma geral, mas talvez entrando mais também nos conceitos. Diogo? Eu, na verdade, eu gostaria de começar colocando com uma questão. Eu gostaria de saber muito o que o Iago e o Gabriel vão falar. O Hegel parece que ele enfoca nesse texto, uma das primeiras coisas que ele fala é que existe uma ideia de que a prova ontológica seria o argumento perfeito. E quando você leva em consideração essa filosofia medieval, todo mundo sabe dos 5 famosos modos do Tomás de Aquino, que vão aparecer depois e tal, e a prova ontológica justamente é a anterior. Então, eu queria perguntar para o Iago e para o Gabriel, assim, por qual motivo Hegel atribui esse grau de perfeição à prova ontológica que não se encontra nas outras provas? O que que interessa para o Hegel demarcar aí? Porque eu acho que tem uma relação muito forte, e vocês demarcaram bem que essa exposição que está colocada, ela tem uma grande vinculação com a sistematicidade do Hegel, porque ele está querendo justamente fazer com que o conceito pare de ser aprendido como uma coisa subjetiva, como uma nulidade, e ele quer que você apreenda ela como esse elemento de reunião entre pensar e ser, e colocar essas coisas como uma concretude, sair da abstração, parar de conceber o conceito como se ele fosse uma coisa apenas subjetiva, e o que acaba por conferir meio que um caráter especulativo interno a essa prova ontológica, né? Que é muito curioso você pensar que existe isso no auge da cristandade, da Idade Média, etc. E eu queria perguntar para o Iago e para o Gabriel, assim, a que vocês são capazes de inferir ou especular que se trata essa perfeição da prova ontológica que o Hegel identifica aí? Isso é porque está fusionado com umas certas partes sistemáticas do pensamento dele? Como essa necessidade de fazer o conceito perder a nulidade daquilo que é meramente subjetivo e passar para pensar em identidade com o ser? Enfim, mais ou menos por aí. Deixa eu só fazer um comentário. Fazendo assim, você muda um pouco a dinâmica do seminário. Para mim, tudo bem, não tem problema, a gente pode testar coisas novas, porque, veja, você coloca uma questão para eles que eles não pensaram, não refletiram ao ler o texto, pode dar uma impressão geral a partir daí. E a intenção é que aqueles que leram um texto e justamente têm alguma coisa a dizer, ou etc., ou interpretar, que tragam esse aspecto. Como ninguém se levantou e quer falar, eu acho que não tem problema, a gente pode fazer assim. Porque a intenção seria justamente a gente incentivar a leitura mesmo dos textos e de que a gente traga as ideias e interpretações buscando compreender cada vez mais aquele texto, segundo vários lados, tudo bem? Mas vai contribuir, eu acho que a resposta deles.
Bom, eu acho que é uma ótima pergunta do Diogo, eu até agradeço, mas eu não sinto que eu ainda tenho condições de responder a isso, já não, eu acho que o Gabriel, como estudioso ainda da filosofia hegeliana, teria mais condições desde já, imagino, de responder. Mas eu peço para você esperar um pouco, Diogo, porque um dia a gente vai responder por quê? Porque a gente já está preparando outra tradução, dessa vez a exposição da prova teleológica. Então a gente vai prosseguir nesse trabalho. Quem sabe, quiçá, até o final, quando a gente chegar a todas as provas, a gente pode discutir sobre isso, entendeu? Mas eu acho que é uma questão muito pertinente e realmente ele trata disso ali no início, quando ele fala da prova ontológica, seria a mais verdadeira, né? Fala logo nas primeiras páginas, então eu acho que é uma questão muito pertinente, mas ainda não me sinto confortável para trabalhar, para desenvolver uma resposta, elaborar uma resposta, mas deixo aqui registrada meu louvor à pergunta, que um dia há de ser respondida quando as outras traduções estiverem prontas. Gabriel? Eu concordo com o Iago também, né? Tem que esperar aí um pouco mais para eu entrar nesse assunto. Agradeço a pergunta, Diogo. Só que eu tenho, assim, talvez um certo vislumbre, pensando nos materiais que a gente disponibilizou, né, no texto do Hegel e no do Hodgson. No do Hodgson, por exemplo, bem no comecinho, né, ele vai falar algo que, ao meu ver, está em consonância com o que Hegel vai falar no texto dele, né, que parece que a prova cosmológica e teleológica, ela parte de algo finito para se chegar ao infinito, uma espécie de ascendente, né, se eu não me engano, o Hodgson fala, né, de baixo para cima. Enquanto a ontológica, ela vai partir direto desse infinito para provar como dele mesmo se desdobra a finitude, né? Então, eu acho que talvez teria uma certa... Da onde se parte, enquanto as duas primeiras, por exemplo, se eu não me engano, o Hegel vai falar de um ser aí, né? No ser aí se apreende as noções de finalidade, e a partir disso vai se chegar na ideia de uma teleologia maior, ou seja, a partir do ser aí determinado, então algo finito, enquanto na ontológica faria o caminho inverso, né? Mas brevemente eu acho que eu iria para esse caminho para te responder, mas preciso entrar mais nesse assunto mesmo, que eu estou começando a me aventurar agora, né? Particularmente gostei muito da sua resposta, Gabriel. Seria a minha. Leonardo? Então, o Diogo falou sobre a perfeição da prova ontológica, né? E eu não sei, mas eu tenho assim a impressão ou a percepção de que Hegel considera essa prova um tanto imperfeita, né? Porque até no texto que vocês mandaram, tem uma parte que ele vai realçar, né? Quando essa identidade do subjetivo e com o objetivo ela se torna demonstrada, então é uma prova que não depende mais de um pressuposto inicial. E quando o Anselmo expõe a sua demonstração, ele faz isso partindo de algo, né? Ele parte de uma definição de Deus que ele pressupõe como sendo verdadeira, e depois ele vai mostrar que é contraditório, né, que não supor o contrário, mas é uma prova que ela depende inteiramente dessa definição inicial, que é um pressuposto, né? E parece que o Hegel ele vai tentar sair desse ponto de vista, tentar mostrar algo que não dependa de um pressuposto, de algo que o sujeito simplesmente assuma inicialmente. Então, eu não entendo que Hegel considere essa prova como uma prova perfeita. Não sei se eu tenho razão nesse ponto. Eu vejo dois pontos que você levantou aí. Um é dela ser ou não perfeita e, portanto, acabada, se tem... Ou melhor dizendo, o que estaria se querendo dizer com esse perfeito, né? No sentido de que perfeito, acabada, então não precisa do resto, da filosofia do Hegel para nada, ela basta em si.
Ou não, não é bem isso, ele está querendo dizer outra coisa, e o que ele estaria querendo dizer nesse sentido, né? E porque ela seria perfeita. A outra é a forma com que você analisou essa imperfeição, que é a definição, né? Porque eu fico me perguntando, se a gente vai provar a existência de Deus, a gente precisa saber o que é Deus, e saber o que é Deus num texto significa dizer o que ele é. Então, senão a gente não está provando nada. Então, a definição não é exatamente um pressuposto, né? Ela é uma definição. Ela está dizendo, olha, eu vou chamar de Deus tal coisa. E a partir daí eu provo que essa tal coisa existe. Agora, não é por causa disso que o Deus cristão, ou o Deus maometano, ou Deus foi provado. Quer dizer, a menos que aquela definição corresponda à definição, né? Ou seja, características daquele Deus, que aí sim você estaria provando a existência dele. Pelo menos eu entendo assim, Léo. O que você gostaria até de te ouvir um pouco a respeito disso, antes de passar a palavra, para ver que sentido você está entendendo de uma definição ser verdadeira ou não, né? Eu estou querendo dizer assim que o Anselmo, ele parte de um ponto que pelo menos inicialmente ele não demonstrou. Então ele assume, né? Ele pega determinadas características e depois ele vai mostrar como o contrário daquilo. Ele fala, se eu assumir que Deus é o mais perfeito, o conjunto de todas as realidades, tal, então ele vai desenvolvendo esse argumento. Ele vai falar, se eu pressupor o contrário disso, isso cai em um contrassenso, né? Se eu supor o contrário, Deus não pode ser o mais perfeito, ele não pode estar só no intelecto, porque isso pressupõe uma contradição. Né? Então, Deus não é o maior de todas as coisas, mas todo o desenvolvimento que ele faz partindo de algo que se assume como sendo verdadeiro. Né? E aí seria, ao meu ver, seria um pressuposto, porque ele provou a partir de um pressuposto, de um ponto inicial. Né? Ele falou, dado que algo é de um determinado modo, e seguiu o raciocínio a partir daí. E eu entendo que a filosofia hegeliana ela procura se fazer de um modo sem pressupostos, né? E aí daí que Hegel vai tentar superar a dicotomia entre sujeito e objeto, que ele vai dizer quando essa dicotomia ela é superada, isso não depende mais de nenhum pressuposto, né? Se torna a unidade entre o ser e o conceito, se torna uma questão de saber. Então, nesse sentido, eu não vejo como essa prova poderia ser considerada perfeita à luz desse modo de pensar, entende? Perfeito. Eu vou deixar os outros falarem. Gabriel? Eu acredito que a Zeneide tinha levantado a mão antes. Ela abaixou, mas não... Eu acho que se abaixou, eu parto do pressuposto ou que foi respondido durante, ou Zeneide quer falar? Eu queria sim, porque também o meu pensamento com relação, nosso amigo colocou, partindo da lógica, né? Aí o Hegel, ele vai colocar aqui que é central a superação das dicotomias rasas entre lógica e ontologia, conceito e ser, sujeito e objeto. Com isso, o filósofo busca extirpar a pobreza do pensamento regido pela fixidez do entendimento, que somente distingue e separa, mas não atinge o real em sua unidade dinâmica. Ele fala em unidade, professor. Trata-se de um excerto das lições sobre filosofia da religião de 1831. A estreita relação entre a prova e a religião está presente, portanto, já no lugar em que se encontra o texto. O filósofo que amadurece sob os ânimos da Revolução Francesa, evento maior que povoa o período iluminista por excelente, e faz graçar a racionalidade por todos os cantos do real, igualando-os, segue a distinção, a direção contrária àquela já estabelecida pelos modernos. Portanto, Hegel realoca a prova da existência de Deus no seio da religião, do ser mesmo da religião, falou Gabriel, eu acho. O ponto de vista no qual nos encontramos é o cristão. Essa mudança de direcionamento naturalmente remete-nos a alguns dos próprios modernos citados por Hegel na sua
exposição. Então, a questão da ontologia. O que é ontologia? Por que ela está relacionada à lógica? E se a gente for atrás, a gente chega até a fenomenologia também. Tá? É só um questionamento e eu achei Zeneide, interessante. deixa eu te perguntar, esse texto que você leu é de onde? Zeneide? É da apresentação. De vocês, né? É o Imaginei. texto de hoje, na página 125. Isso, é da apresentação anterior. É, Tá bom. Tá bom. da, Ok. da exposição da prova ontológica. Tá, obrigado. Gabriel? Obrigada, desculpe aí. Imagina. Eu não sei se é o melhor momento para eu falar isso, ou se deixa para depois, mas pensando no que o Leonardo falou, eu posso complementar agora? Pode, eu acho que vamos começar a discutir, né? Eu É. acho que o Leonardo já levantou até uma questão que remete a algo maior, né? Porque não é só o que está ali no texto, mas em que medida isso pode ser levado a cabo ou não, qual é a comparação do sistema do Hegel com a prova, né, do Anselmo, ou melhor dizendo, a prova que o Anselmo apresenta. Então, vamos abrir para que a gente possa falar cada um. Ok. Eu tenho alguns outros pontos que eu queria trazer mais para que eu fiquei em dúvida, assim, mas vou deixar para depois, vou focar nesses para não embaralhar muita coisa. Pensando no que o Leonardo falou, eu acho que eu tendo a concordar com ele que essa questão da prova não ser mais perfeita, mas eu não sei se eu usaria esse termo, porque o que eu fico pensando é o seguinte: o Hegel, logo no começo do texto, segundo ou terceiro parágrafo, acho que no final do segundo, ele vai falar que essas provas foram usadas por Descartes, Leibniz, Wolff, mas só a ontológica é a verdadeira, ou seja, ele dá uma certa autoestima para ela, assim, né, um certo grau, né, só ela dentre as três é a verdadeira. Só que mais para baixo, em dois trechos, ele vai usar o termo enviesado. Inclusive, se vocês derem um Ctrl F aí, dá para achar certinho o momento que ele fala. Que ele vai falar do termo unidade e identidade, né? Porque essa ideia de a unidade do ser e do conceito, ou a identidade do ser e do conceito. E ele parece, ao meu ver, criticar um pouco essas expressões, unidade e identidade, falando que essa relação que é difícil um outro termo, né? Deve ser apreendida, né? A unidade, ele até fala, a unidade deve ser apreendida enquanto processo absoluto, né? E ele vai falar duas vezes que é a vitalidade de Deus, alguma coisa nesse sentido. Então eu fico pensando, assim, para mim também não ficou muito claro em que medida essa prova do Anselmo tem um valor, mas que por outro lado ela parece que tem uma certa formalidade ou talvez uma falta de determinação, que o Hegel faz isso na sua filosofia, mas que Anselmo certamente não fez, né? Então eu acho que a prova tem aquele caráter especulativo, né, do reflexo do infinito colocando o finito como parte dele, né? Então já tem esse caráter especulativo, mas ainda parece um pouco carente de determinação, talvez, né? Como você disse, professor, que não é porque a prova está ali que ela pode ser resumida em 3, 4 linhas, né? Que não precisa do resto da filosofia, né? Da lógica, da filosofia do espírito. Então eu fico pensando que talvez o Hegel faça essa valorização da prova, mas por outro lado, nesses outros momentos que ele vai falar que ela é enviesada, né? Esses termos identidade, unidade, talvez ele faça uma crítica a uma falta de determinação, né? Um aprofundamento maior dessa relação do ser e do conceito, né? Mas não sei. Mas problematizando assim o que o Leonardo falou, porque foi um ponto que me pegou também. Diogo, deixa eu te perguntar, aonde você encontrou o perfeito no texto? Eu estou aqui procurando, não sei se é um problema na minha procura. Ele fala que ela é a mais verdadeira, que ela é a verdadeira, só ela é a verdadeira. Eu coloquei no chat. Isso foi tá. eu iria fazer a errata. Na verdade, o termo que ele usa é verdadeira. Perfeito foi o termo que me ocorreu na hora, mas eu queria ter dito verdadeira. Ok, perfeito. O perfeito, se eu não me engano, aparece, né, o ser mais perfeito, né, no argumento do Anselmo, mas o Hegel não fala que a prova é a mais perfeita, né, só a verdadeira.
Eu coloquei até o trecho no chat ali, mas quis ter dito verdadeiro. Eu vou ler o trecho. Ela é então apresentada por todos os filósofos posteriores, Descartes, Leibniz, Wolff, mas sempre ao lado das outras provas, embora só ela seja verdadeira. E ele grifa, eu não sei quem grifa, mas... Os grifos são dele, ou dos dele, mas é uma alunos, né? transcrição. Então, será que ele falou grife, é isso, ou coisa e tal? Ou o aluno sentiu, não, olha, o jeito que ele falou é Gritou. isso aqui, né? Tipo, olha, mas tem a sua razão de ser, né? Não dá para a gente... Anota aí que vai cair na prova, né? Ele falou, grifa aí que vai cair na prova. Exato. Claro. Leonardo, e como fica a sua crítica a partir daí? Ela está dizendo que essa prova é verdadeira. O que você acha disso? Queria só um pouco te ouvir, já que você fez a observação em relação a ser perfeito ou não. Eu não sei aqui. Acho que se eu falasse seria mais a minha opinião do que qualquer outra coisa. Dê sua opinião, por favor. É para isso que a gente está aqui, para interpretar das várias maneiras possíveis. Eu tendo a pensar que algo que segue essa linha de raciocínio não é assim verdadeiro no sentido efetivo, né? Porque é o que eu falei, ele simplesmente compara uma definição que ele já assumiu como sendo real e existente. Aí me parece que há uma certa circularidade, né, no raciocínio, porque qualquer comparação que eu faça com algo que eu assumi de antemão vai me mostrar exatamente aquilo que eu já assumi, né? Eu vou concluir que o contrário de uma determinada coisa, aqui usando simplesmente a lógica formal, né? O contrário daquilo que foi assumido não pode ser, mas a sustentação disso é algo que o próprio sujeito colocou, então eu não consideraria essa prova do Anselmo como sendo verdadeira, não. A falácia naturalística, Leonardo. Você discordaria do Hegel, é isso? Eu acho que sim, nesse sentido eu discordaria. Tá. Ok. Aí a gente vai para o sistema, chega lá no espírito absoluto. A perfeição não estaria ali, não? Essa concepção de perfeição. Sim, é o que ele explicita no texto, eu acho, né? Como o Gabriel acabou de ler para a gente, né? Ou seja, ele faz uma menção de que esse perfeito ocorre quando ele está falando de Deus, né? Seja lá o que isso signifique. Claro que eu tenho a minha concepção, mas... Diogo? Olha, eu acho que, assim, primeira coisa, essa prova é especialmente atrativa para o Hegel, para ele trabalhar sobre ela, porque o pensamento hegeliano ele tem a grande aspiração de sair do abstrato e chegar ao concreto. Essa é a passagem que ele quer fazer. O que ele está querendo realçar com esse argumento é compreender o conceito fora da sua dimensão subjetiva, que é a dimensão do senso comum. Você compreender o conceito como uma coisa simplesmente que eu estou representando para mim mesmo e que não tem um fulcro na realidade. O que ele está mostrando aqui é que o raciocínio do Anselmo ele tem uma veia especulativa, porque ele está querendo, da abstração do conceito, mostrar que existe uma objetividade interna. Ele já está em unidade do pensar e ser. A vontade de você plasmar esse conceito assim como uma coisa que está no mundo, e que você não tem que pensar, e que você não tem que intuir, você não tem que ver isso como um processo. E justamente na parte que ele fala sobre o enviesamento que o Gabriel trouxe, ele também fala assim, só um instante, pessoal, olha só, melhor dizendo, a unidade, justamente essa unidade de pensar e ser, deve ser apreendida enquanto processo absoluto, enquanto a vitalidade de Deus, de tal maneira que também ambos os lados sejam diferentes nela, de tal maneira que ela, porém, seja a absoluta atividade de produzir-se eternamente. Temos aqui a concreta representação de Deus como espírito. Ou seja,
o que a prova ontológica está oferecendo é justamente essa passagem do conceito para algo abstrato para algo concreto. Então, quando ele coloca aqui que Deus, ele define como esse ser perfeito, né, isso não atua como um pressuposto, verdadeiramente. Isso é a definição de Deus. Você está trabalhando sobre uma definição, você está colocando uma definição e derivando uma série de consequências especulativas sobre isso, que é o que a prova deve fazer. A prova ela funciona porque você tem uma realidade, você trabalha sobre essa realidade, que é a realidade do conceito, que é o que está querendo ser pensado aqui. Então, você tem uma perspectiva enviesada a respeito da prova ontológica quando você olha ela de uma forma enviesada, como se pensar e ser fossem duas coisas separadas, ou como se o conceito fosse uma coisa só subjetiva, uma coisa que só está na nossa cabeça, e que não tem um lastro objetivo, que não existe no mundo, que não é efetivamente, sabe? A luta da prova ontológica é justamente mostrar que isso que é subjetivo é a expressão da realidade mesmo. Ou seja, ela tem um objeto, ela tem o ser dela, ela não é mera representação, ela é uma concretude. Só que você tem que fazer esse salto especulativo do conceito. Agora, se você não fizer, realmente, a prova é falha. Porque você vai se negar a cumprir os passos desse processo absoluto que ele está retratando. Vai lá, Gabriel. Não, só um instante. Então, eu queria fazer só alguns comentários rápidos. A primeira é que acho bem interessante, acho que esse aspecto da realidade, né, de Deus já está posta. A prova simplesmente nos prova ou não, ou seja, se ele existe ou não, ele existe ou não. A questão agora é saber, olha, ele existe, a gente pode ter certeza que ele existe ou não, né? Podemos chegar a um saber sobre isso, e é isso que a prova está tentando trazer. Tanto que quando ele fala sobre o aspecto da religião, quer dizer, se isso está aí, é por isso que a gente representa, é por isso que a gente sente, porque existe, né? E aí eu vou tentar saber sobre isso, eu já tenho a religião, vou tentar saber sobre isso, é isso que a filosofia está tentando fazer, né? E ele particularmente aí. Então eu tendo a achar interessante essa sua observação. A outra é a questão dos pressupostos. Eu já coloquei isso em outros seminários, eu volto a colocar, claro que, novamente, cada um tem a possibilidade de interpretação aqui, né? Mas, sem pressuposto, não, ao meu ver, não pode significar sem conteúdo. Você não faz filosofia sem conteúdo. E se qualquer conteúdo que você trouxer for tratado como pressuposto, o que acontece? Então, o que é o pressuposto? O pressuposto é aquilo que você assume como verdadeiro, né? Sem ter uma certa certificação de que aquilo é verdadeiro. Então, tudo pode ser trazido. Essa definição de Deus, outra definição de Deus, etc. Tá bom, trouxeram, não é por isso que a gente vai acreditar, não é por isso que a gente está partindo daí, né? E aí a gente passa a analisar, então, essa definição ou esse conteúdo. No momento em que, da análise dele, a gente se certificou e percebe que é assim mesmo, ótimo, a gente assume isso para a nossa filosofia. Isso não é ter pressuposto, ele surgiu da própria análise do conteúdo. E aí, alguém traz um outro novo conteúdo, ótimo, então vamos pensar sobre esse novo conteúdo e o anterior. Vamos ver, então, da análise a gente chegou no próximo patamar, e aí vai. É assim que você constrói uma filosofia sem pressupostos, não sem conteúdo. E particularmente, de novo, se a gente está falando de Deus, como é que a gente vai discutir Deus sem uma definição dele? Ou seja, o que, ao meu ver, ele estaria provando aí é que um ser máximo, que não pode se pensar nada maior, né, que essa verdadeiramente é a prova do Anselmo, né, o Hegel traduz como sendo o ser mais perfeito, esse ser máximo tem que necessariamente existir. Chame ele de Deus, de X, de SM, ser máximo, ou só S, o que você quiser, S existe, ponto. E aí que eu quero saber, não, aí alguém fala, não, isso daí não existe, porque está só na sua cabeça, tá, me prova que... E aí vai, né? Tem o ônus da prova do lado contrário, já que provou do lado de cá. Então, eu acho que está mais ou menos nesse nível, né? Não sei. Então, eu só queria colocar isso para reflexão geral, né? Se depois o Léo quiser comentar alguma coisa a respeito disso, mas o Gabriel estava na sequência. Gabriel? Bem rapidamente, eu fiquei pensando no que o Leonardo falou dessa questão de uma certa petição de princípio, né?
Mas eu não sei o quanto isso se encaixaria em Hegel, né? Porque essa ideia de ser um círculo, né? De partir-se de uma coisa e ganhar determinações e retornar para essa mesma coisa, só que em uma riqueza maior, né? Mais determinada, mais complexificada, para ele não seria um círculo no sentido de é um círculo vicioso, porque está se voltando da onde você parte. Acho que para ele seria justamente a meta, né? Mostrar que, como de um conceito, você vai para fora dele e retorna para ele de novo, sabe? Só que não naquele mesmo grau do qual se saiu. Então, eu entendo esse princípio, né, formal da lógica, a petição de princípio, e eu acho muito válido, né, numa argumentação, no discurso, mas eu fico pensando que quando se trata desses conceitos especulativos, o Hegel não vai levá-los tão em conta, sabe, ou levá-los tão a sério, digamos assim, ou vai discordar deles, né, porque se a gente pensar em uma filosofia que vai funcionar estritamente nos moldes de uma lógica formal, vai ser algo talvez muito de fácil refutação, porque se tudo tem uma definição, eu discordo da sua definição, pronto, pode jogar fora. Se você tem que definir para começar e eu discordar da sua definição, então, se eu discordar, o bem é tal coisa, e por causa disso a gente deve agir assim, sim, olha, eu discordo que o bem seja isso. Então, eu acho que Hegel, essa questão do círculo, para ele não vai ser problemático. Eu diria até que seria algo que se pretende chegar, né? Enfim, só viajando aqui, pensando. Eu queria fazer um comentário a respeito disso, que Hegel não opõe fé e saber. É bom a gente lembrar disso. Não estou dizendo novamente para a gente concordar dele, mas se a gente está interpretando Hegel, ou seja, toda fé é uma espécie de saber, né? Eu costumo insistir, na filosofia hegeliana, a verdade tem graus, não é verdadeiro ou falso. De novo, se fosse verdadeiro ou falso, a gente estaria na falsidade sempre, porque a gente não tem um conhecimento absoluto. Pensar em termos de verdadeiro ou falso é a forma do entendimento pensar. Pensar em verdadeiro ou falso é criar dicotomias dentro da totalidade que se sustentariam sempre, né? E basicamente não é assim que Hegel pensa. Ele fala: temos uma unidade, estamos uma totalidade, uma unidade. Estamos tentando compreender essa totalidade que existimos, que vivemos. E tudo isso na filosofia é instrumento. E ele não acha que o instrumento analítico, e eu também não acho que o Leonardo está dizendo isso, né? Conheço o pensamento do Leonardo, mas que, olha, vamos trabalhar abstratamente, só com conceitos abstratos. Não. E, aliás, é isso que eu acho que o Hegel está insistindo nessa prova. Olha, o conceito de Deus assim colocado não é uma coisa meramente abstrata, do qual está deslocado... Está deslocado o ser, que o ser não está nele, que é de um lado o conceito de outro ser. Essa é uma concepção errada de conceito, Hegel vai colocar, né? Então, é justamente tentando entender essa totalidade e a definição como sendo algo daí. Então, se eu pensar na minha totalidade algo maior, que aliás é a própria totalidade, né, que não pode existir, para mim essa definição de totalidade, né, essa totalidade existe quanto tal. Agora, daí derivar todas as outras coisas é o que ele vai fazer, mas esses pontos, ao meu ver, estão diretamente aí, né? Caio estava na sequência. Caio, quer comentar alguma coisa? Sim, eu quero. É rápido também. Pegando aí esse raciocínio de meus colegas, Tassinari, eu percebi uma coisa, que eu não marquei a página, mas abre aspas, Hegel fala assim: temos aqui a concreta representação de Deus como representação do Espírito, né? Veja que eu acho que a minha falha percepção leva a crer que neste texto em particular, Hegel quer tentar demonstrar a concretude de Deus, que ele chama de vitalidade de Deus. Nós não podemos esquecer
que Deus é o puro transcendente. Ou seja, Hegel aqui, ele não quer chegar, pelo menos é minha percepção, Hegel, neste texto, ele não quer chegar a um transcendental, porque ele já deixou claro que ele quer mostrar, ele quer apresentar a prova da existência de Deus de modo concreto. Só que veja que, pela dialética ser essa suavidade que vai e vem, ele diz, o conceito, ele é subjetivo, imperfeito e espírito finito. Do outro lado, ele diz, o ser, em sua imediatidade, é contingente. E aí, eu não marquei a página, ele fala assim, abre aspas, o ser em que não está o conceito é carente de conceito. Essa oposição que cai na finitude não pode, de modo algum, ter lugar no infinito, que é Deus. E qual a sua conclusão, Caio? A conclusão é aquela que eu disse. Hegel quer apresentar de modo imediato e concreto a existência de Deus. Mas eu acho que ele não chega a nenhuma conclusão, porque ele vai e vem e não consegue provar isso. E eu concordo com meus colegas que neste texto ele não tem um desenvolvimento muito consistente ao ponto de provar mesmo a existência. Tá bom, obrigado. Obrigado. Uma coisa que eu queria comentar, é que talvez a gente deva começar nos nossos seminários temáticos a dizer que é um seminário socrático, né? Porque o espírito dele é esse mesmo, é ser socrático, então as pessoas colocarem, sem ter necessariamente um Sócrates que vai conduzindo, né, a coisa de forma tão direta, mas para que cada um possa colocar e a gente chegar nos conceitos mesmos. Então, é justamente uma atividade do Laboratório Hegel, não só de exposição de uma compreensão do Hegel, mas de busca desses conceitos mesmo, né? E se o Hegel a princípio estaria certo naquilo que ele coloca, que é uma racionalidade comum e que isso emana dela, é de se esperar que a gente chegue a algum lugar com isso e não que simplesmente fique nas diversas opiniões. Mas eu gostaria depois de falar do texto mesmo. E outra coisa que eu queria comentar é isso, que eu não sei se vocês sentem isso, mas é um texto difícil. Você começa lendo, você fala assim, mas do que ele está falando? Mas o que isso tem a ver? O que esse parágrafo que ele falou aqui, da religião revelada, por exemplo, tem a ver com o segundo parágrafo? Ele acabou de enumerar aqui três fases, né? Onde é que essas fases entram depois? E aí vai, né? Mas, bom, depois eu falo outra coisa. Iago? Não, eu ia entrar nessa discussão tocando no ponto que o Leonardo, na verdade, que o Diogo trouxe, e depois ele colocou sobre a prova ontológica ser mais verdadeira. Eu fiquei com isso na cabeça, olhando, tentando elaborar. Esse vai ser apenas um exercício pelo que eu entendi, né? A princípio, seria possível imaginar que ele só tá ali falando, quando ele fala que a prova ontológica é mais verdadeira que as outras, parece, a gente pode pensar, não, ele só está relatando o que os outros diriam que é, fazendo uma exposição meramente histórica da história, meramente histórica das ideias, das apresentações das provas, né? Como se ele estivesse ali somente trazendo os outros autores para a discussão. Só que a gente vê que ele faz esse trecho que o Diogo trouxe ali,
É o resultado ao final de um parágrafo bastante elaborado, em que ele vai comparando as 3 provas e ele vai inserindo a terminologia dele, vai inserindo a noção de infinito, e ele vai comparando, ele vai esboçando uma comparação entre as provas, né? Então, eu já descarto que seria uma mera reprodução do que outros filósofos teriam dito. Parece-me, pelo que eu compreendi do texto, pela minha leitura, que digo, é apenas um exercício, que está sendo apenas um exercício, né, de discussão, parece-me que é uma fala dele mesma. Eu não discordaria se é mais verdadeiro ou não. O que eu defendo aqui é que é mesmo a posição dele, de que é uma prova mais verdadeira, a prova ontológica é mais verdadeira do que a prova teleológica e cosmológica. Agora eu atento ao comparativo, e o comparativo vai trazer o que o Tassinari falou. Não existe o verdadeiro e o falso. Ele fala, é mais verdadeira. Uma coisa é mais verdadeira, e parece-me que no sentido de mais efetiva? Descrevendo a efetividade? Ela é mais complexa, ela é mais desenvolvida. Ela é mais verdadeira no sentido de ser mais desenvolvida, né? Ela vai trazendo mais coisas para dentro, ela segue um caminho mais fiel a um conceito que começa pelo... Mesmo que seja um conceito totalmente vazio, e que a gente tem que ir desenvolvendo depois. Então, aqui, eu levando em conta essa ideia do comparativo do mais verdadeiro, eu tentaria propor para entender essa questão toda, porque ainda vem a questão de que, na minha opinião, na minha leitura, é como mais ou menos o que o Caio disse, a posição dele frente ao enunciado, a forma da prova, né? A prova, Deus é aquilo de que não se pode pensar nada maior, portanto, ele tem o ser, é um dos seus atributos, e logo Deus existe. Para ele, ao final das contas, e essa foi a minha percepção do texto, é insuficiente. Essa forma dele, a prova é insuficiente para chegar à efetividade ou o que o texto dá como a vitalidade de Deus. Então, num extremo, eu colocaria a vitalidade de Deus, que seria onde o Hegel quer chegar, e onde ele quer chegar, desenvolvendo. E eu acho que ali, ele não apresenta aqui nesse ponto, porque eu acho que leva as 3 partes da ciência da lógica para chegar a isso. Na minha opinião, leva a filosofia, a história, né? Então, ali ele nem conseguiria chegar em tão pouco tempo. Então, eu acho que num ponto extremo está a vitalidade de Deus. Frente à vitalidade de Deus, está a insuficiência de todas as provas. Todas as provas. Só que aí a gente puxa um pouco mais para o meio e a gente vê que a prova ontológica é a mais verdadeira de todas as outras, mas ainda insuficiente. Então, a prova ontológica, na minha percepção, o resultado do texto é que a prova é a mais verdadeira, isso mesmo ele fala naquele parágrafo, mas ainda é insuficiente pelo final do texto. O texto coloca que a prova ainda carece muito da própria forma de predicação, em que você fala que Deus existe, ou seja, a Deus compete o predicado da existência. A própria maneira de colocar o sujeito predicado é do entendimento, é separativa. Então, não teria como encontrar ali uma efetividade, né? Ainda assim, ele fala que é mais verdadeira. Aí eu entraria nessa seara do parágrafo, e eu acho que ali eu tenho um pouco de medo de acabar me perdendo, perdendo um pouco o norte da exposição, mas é o seguinte, por que essa prova ontológica seria mais verdadeira que as outras? A gente está lendo agora, a gente está fazendo essa tradução, o Gabriel e eu estamos fazendo a tradução da prova teleológica. E ali naquela prova, ele começa a trabalhar uma coisa que na parte da filosofia do Descartes é a ordem da descoberta.
Ele está contrapondo a ordem da descoberta à ordem que seria a ordem das coisas. É um vocabulário um pouco anacrônico, é de outro termo, é filosofia moderna, mas dá para chegar um pouco ao que eu quero dizer. Por que a prova ontológica é mais verdadeira que as outras? Porque eu vou deixar a prova cosmológica de lado, porque a gente nem chegou a trabalhar o texto, teria que abordar um pouco o texto. Mas a partir do que a gente já viu na prova teleológica, e ele fala um pouco disso no parágrafo que resulta na conclusão de que a ontológica é mais verdadeira que as outras. Ele fala o seguinte, só chegar lá, gente, rapidinho. O ser aí foi apreendido mais adiante como contendo em si relações de finalidade, e isso resultou na prova teleológica. Aqui é um avanço, um iniciar de um ser aí dado existente. Essas provas caem dessa maneira na finitude da determinação de Deus. Eu acho que a questão está no ponto de partida, mas vai ter, como prova vai ter um começo, vai ter que colocar um começo. Então, elas são, nesse ponto, insuficientes. Todas são insuficientes. São verdadeiras? São verdadeiras. Mas são insuficientes. Mas por que a teleológica é menos verdadeira que a ontológica? Então, agora, o ponto. Porque na teleológica, a gente parte da finitude. A gente vai começar pela categoria da finitude. E parece-me que para Hegel é preferível, é mais verdadeiro ainda começar por uma ideia de um conceito que ainda esteja vazio. É preferível começar pelo conceito que esteja vazio e ali trazendo predicados e trazer o predicado da existência, do ser. Ainda é preferível a você começar pelo finito. Porque, pelo que eu estudei até na graduação com o Tassinari, a ciência da lógica ela começa com o ser. Ela vai começar com o ser. E ele é desprovido. O que é o ser? Não faltam-lhe determinações, mas ele ainda é conceito. Ainda a gente pode começar ali por algo que não é a simples categoria do finito, da coisa finita, né? Então ainda é preferível começar pelo vazio para ir chegando até a concretude. Concretude, aí, lembrei o termo, não é desenvolvimento, é concretude. Para chegar a maior completude, a concretude, né? Por que eu falo isso? Pelo louvor que ele faz ao Spinoza. Ele faz um louvor, o Hegel ele louva Spinoza e ele critica também, porque ele fala, o Spinoza ele deu o ponto de partida, ele definiu Deus, ele podia tirar tudo dali, e ele podia ir desenvolvendo tudo a partir dali, demonstrar o conceito, tirar dali o conceito do finito também, como um momento. O que o Spinoza faz? Ele define Deus, e logo depois ele define o finito. Não, ele tinha que definir o finito e ir desenvolvendo, e tirar tirar daquele aparente vazio, tirar o finito também. Então, é preferível começar pelo vazio, e aí é mais verdadeiro começar por uma prova que tenha não vazio, mas o conceito vazio desprovido de determinações. É preferível começar por ali a começar pelo finito, porque o finito ele não vai estar no começo da ciência da lógica. A gente vai chegar ao finito, ao conceito do finito. Mas ali é um problema, é preferível, é mais verdadeiro começar por uma prova de um vazio que, na verdade, é um vazio que contém tudo, mas ao qual a gente tem que chegar. Então, dessa maneira, eu não sei, como eu disse, é um exercício meu, né? Qual que é a conclusão minha? Qual que é a conclusão? Que eu acho que é possível pensar, mesmo sendo a mais verdadeira, que é uma prova insuficiente, pela forma dela, né? Então, acho que num ponto você tem a vitalidade de Deus, a qual o texto aponta, né? Eu acho que não é nem a pretensão do Hegel chegar a mostrar essa vitalidade de Deus naquele trecho, mas você tem nessa, não sei se é escala, mas você tem essa, depois dali, no meio, no outro extremo, você tem a prova cosmológica, você tem a teleológica e você tem a ontológica, que ela vai seguir
ainda essa noção de que você tem um conceito e você vai atribuir a esse conceito, ainda que ele se mostre ao longo do período, como ao longo da prova, da prova ontológica, ainda que ele se mostre como subjetivo, por não conter o ser. Então, eu acho que por esse é mais ou menos por aí, pelo que eu entendi do texto, porque realmente é um trecho bastante complicado. Ele começa fazendo uma exposição e depois ele já entra na posição dele, né? Enfim, foram só algumas... Foi só um esboço do que eu entendi, do que eu compreendi, para tentar discutir com vocês. Porque eu achei muito interessante essa discussão, né? O mais verdadeiro. É curioso ele usar o mais verdadeiro. Não é possível pensar isso dentro de uma lógica do ou é verdadeiro ou é falso. Né? Então é só isso, não sei o que vocês acham, enfim. Fiz-me claro, mas no todo tem alguma questão, não sei. Bom, estamos conversando, né? Diogo. Perdão, mas a Zeneide levantou a mão antes de mim. Então, ó, eu tô assumindo assim, como tá a mão abaixada, eu imagino que a pessoa possa ter desistido. Então, eu tô deixando que cada um levante ou abaixo, né? Tá, ela vai falar. Ela levantou. Então, Zeneide, se você pretende falar, mantenha a mão levantada, por favor. Ok, Zeneide? obrigada. Dá para ouvir? Sim. Obrigada. Não, completando o que o Iago falou, eu queria trazer um pouquinho para a questão da metafísica, quando a gente fala da essência e quando a gente fala de questões como verdade, o bem, né, o uno, e tudo isso vem já desde a antiguidade, se colocando a questão de Deus, né? Que se afirma como sendo o que é, né? Que a gente tem mania de falar, mas dizem assim, não se pode falar de Deus. Aí eu fico sem saber, realmente perdida, através de como eu vou dizer, falar, vou tratar a prova ontológica, né? A questão do o que é ontologia, como ciência do ser, e esse ser que é trabalhado na lógica, mas o que eu queria era perguntar se é possível essa discussão partir desde a ideia do criacionismo, entendeu? Ele falou sobre o ser, ele falou sobre o nada, né? Então, essa questão do ser e do nada, que outros filósofos falaram anteriormente, e outros filósofos vão falar a partir de Hegel, tá entendendo? Então, Hegel seria esse ser infinito, rapidamente, eu estou passando por cima de várias coisas. E as outras coisas criadas seriam a própria finitude, entendeu? Como, por exemplo, o homem em si. Então, é uma questão que ele leva em consideração, essa questão existencial, né? E talvez pelo posicionamento dele, pela origem dele, né? Pela experiência de vida, ele vai colocar esse homem finito e dentro assim dessa questão já propriamente existencial, voltado para essa necessidade de justificar, né? Esse não vai deixar o nada, entendeu? Não vai deixar o nada. Então ele coloca o ser, né? Então era isso. Obrigada. Diogo? Eu tô assim, bom, são 4h30 e assim, a gente já fez bastante debate e eu não queria deixar de compartilhar com vocês a relação pessoal que eu tenho com essa prova ontológica. Queria adicionar uma nota pessoal que aquilo que me converteu ao cristianismo foi a prova ontológica. Para mim, ela não tem nada de parcial ou de defeituosa ou incoerente ou falaciosa de uma forma ou outra.
eu sou absolutamente da opinião de que ela é verdadeira, em sentido forte. O Gabriel matou boa parte da questão quando ele disse que ela é justamente parte da definição, e justamente por ela extrair as consequências especulativas da definição, é justamente isso que faz ela verdadeira. É uma dinâmica que as outras provas elas não podem recorrer, porque elas justamente partem da finitude, como vocês colocaram. E eu acredito que o caráter verdadeiro delas se deve justamente a essa veia especulativa que ela tem dentro de si. Porque, bom, o que você pode querer de mais verdadeiro do que a especulação, que é a atividade particular à razão, a atividade mesma da razão? Então, é a prova verdadeira por excelência, porque aquilo que está em questão é expressar o conceito como concretude, não como mera abstração. Fazer o conceito é alcançar o saber de que ele é concreto, alcançar essa dimensão fora dos limites apenas da mera subjetividade, e compreender ele como unidade do pensar e ser. Então, do meu ponto de vista, quando você percebe intuitivamente essa prova, e você vê o processo absoluto da qual ele está falando, ela te converte, literalmente. E isso tudo eu estou dizendo porque essa é a compreensão que eu extraí dela. E eu só queria pedir também para o Gleidson. O Gleidson fez várias falas ali, eu queria pedir muito que ele comentasse a respeito o que ele quis dizer com revelação, por que a prova ontológica tem um caráter de revelação, mas, enfim, é só um pedido mesmo, mas, nossa, excelente discussão, pessoal. Gleidson quer colocar? Tá. O Diogo, você quer ler o que o Gleidson falou? Ele está sem áudio. O Gleidson pegou um excerto aqui do texto. Professor Tassinari, o senhor foi muito assertivo ao declarar que o grifado, por vezes, pode tratar-se da mera enfatização do aluno hegeliano em suas anotações. Vemos isso muito claro nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, cuja compreensão do que presenciaram apresenta particularidade de ótica que cada um guardou, compreendeu e enfatizou a partir de sua própria ótica. Nisso, o tradutor Iago se mostra sublime ao elencar que o trabalho feito com Gabriel, enquanto magnífica troca de compreensão. Gostei muito do texto, parabéns. E ele fez uma outra fala aqui, comentando sobre a prova ontológica, né? Essa prova seria mais enquanto uma revelação, compreensão, conforme exposto no texto. Aí ele cita o texto. Temos aqui a concreta representação de Deus como do Espírito. O conceito de Espírito é o conceito que, em si e para si, o saber. Esse conceito infinito é a relação negativa consigo. O desenvolvimento dessa ideia é a absoluta verdade. Na religião cristã, é sabido que Deus se revelou, e precisamente esse revelar-se. Revelar é diferenciar-se. O revelado é precisamente isso. Ok, grato. Quer falar alguma coisa? Não, eu queria que ele comentasse a respeito dessa revelação que ele viu na prova. Queria saber o que ele quis dizer com isso. Caio? Eu acho assim, só falando uma coisa rápida, que Diogo falou, ainda bem, Diogo, que
você se tornou um cara que está próximo do cristianismo. Por que é que eu falo isso? Porque, como eu falei na minha primeira fala, assim, eu fui desde jovem muito fascinado por mentes brilhantes, sabe? Mentes principalmente de filósofos. E Hegel chega até a me emocionar, principalmente nesse texto, porque é como o Diogo falou, ele está fazendo uma revelação que até ele não deixou claro se esse Deus revelado é o Deus, a pura, a pura onisciência, onipotência, ou se é o Deus do cristianismo. Não sei se vocês olharam isso também no texto. Ô, Caio, me esclarece um pouco. Você está colocando se Deus é a pura onipotência, onisciência, ou se é o Deus do cristianismo, você está opondo as duas coisas? Sim, Tassinari, porque não sei se vocês observaram isso no texto. Ele não deixou claro se é o Deus criador ou é o Deus que é Cristo. São dois deuses diferentes, é isso? Segundo a sua concepção? Olha, não. Só existe um Deus que é o Criador. Porém, em algumas acepções, Cristo é visto como um Deus. Tá ok. Zenaide? Desculpa, Zeneide? Tem problema não, professor. Não, eu penso que a gente vai ficar com muitas dúvidas, certo? Com relação a isso. Mas o que eu consigo compreender é que sim, é o Deus da revelação, entendeu? É o ser, tá entendendo? E Cristo, já que a gente está falando em cristianismo, né? É o Deus feito carne, né? Que Deus seria a palavra, seria o verbo do faça-se a luz, Fiat Lux, né? Agostiniano. E como Agostinho diz, eu gosto muito dos textos de Agostinho. Como Agostinho diz, e eu acho que já está até assim meio clichê, né? O homem capax dei, não sei em latim direito. Então, o homem é esse ser capaz de Deus, e Cristo é esse ser encarnado. E o que é essa revelação é a própria palavra, é o próprio Cristo, certo? Que se coloca existencialmente finito, né? Esperando a sua remissão, não no sentido de que ele, falando de culpa, de pecado, nada disso, mas foi o que ele disse, né? Ele estava aqui justamente para redimir a toda a humanidade, entendeu? E aí isso seria, sim, para mim, uma teleologia, porque seria a beatitude do ser humano, né? Que seria esse fim último, entendeu? Buscado. É isso. Desculpe aí se eu... Não tem desculpa, é para a gente se expressar mesmo. Diogo, você quer ler a resposta do Gleidson e também aproveitar e falar da Carla? Só um instante. O Hegel, o Gleidson, ele primeiro falou que revelação é uma compreensão mais elevada, o que é razoável mesmo, é uma outra instância de compreensão, talvez, né? Complementando o que ele disse. Aí ele coloca aqui, Hegel fala isso enquanto suprassumir, razão mais elevada. O texto acerca da filosofia da religião entendo ser desenvolvido a partir da compreensão do espírito absoluto, salvo melhor compreensão. Obrigado, Diogo. E a Carla agora pontuou com relação ao que o Caio falou, que
O Deus cristão seria distinto do judaico, por exemplo, talvez nesse sentido. Só um adendo com o que o Caio falou. Tá. Bom, eu gostaria... Carla, por favor. Olá, boa tarde. Parabenizar ao Iago e ao Guilherme pela tradução, tá? Pelo trabalho também. E, assim, essa observação que eu coloquei no chat só foi realmente um adendo, porque o Caio falou da diferença, né, se seria o Deus criador ou o Deus do cristianismo. A professora Zeneide depois também complementou, talvez seja nesse sentido de o criacionismo ele não é exclusivo do cristianismo, mas o Deus cristão tem essa coisa da ser um Deus mais humano, né? Que o próprio Hegel usa também ali como um elemento de crítica ao judaísmo, no caso. Era só isso. Bom, tá. Não tem mais ninguém levantado a mão. Eu gostaria, então, de falar, talvez, eu vou tentar. Deixa eu ver o coisa aqui. Eu, de fato, li o texto, e tenho bastante coisa, teria bastante coisa para apresentar e para falar, né? Não é a minha atitude, eu gosto, de fato, de a gente tentar fazer um ambiente socrático, mas, vamos assim dizer, nesse sentido, eu também vou colocar a minha opinião, né? Tá bom. Ele não está me deixando aqui projetar. Então, tá bom, eu vou falar mais livremente e vou ler mesmo aqui, né? Bom, foi colocado... Bom, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que ter noção dentro dessa prova é de que ela está dentro de um curso, né? A gente está aqui, tem um extrato, pegamos e estamos falando aqui, mas ela está dentro de um curso e ela está contextualizada com esse curso. Então, Hegel já expôs um conjunto de conteúdos, e aí, então, ele está fazendo a ligação desses conteúdos com a própria prova que o Anselmo expôs, né? E como vocês bem observaram, né, a prova do Anselmo é uma prova curta, enquanto que Hegel fala várias coisas a partir dali, né? Até se questionou quanto da perfeição dela, porque... se tem tanta coisa ainda mais para ser falada, como é que ela pode estar, né, ser perfeita? Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de salientar. O segundo ponto é de que ela está dentro do cristianismo, né? Isso até o próprio Hodgson salienta, né? O Anselmo é um cristão, ele está tentando mostrar a existência de Deus. Então, é nesse contexto que a prova existe e que Hegel vai desenvolvê-la. Um terceiro ponto que eu queria também salientar é que se trata de religião. Assim, às vezes a gente se esquece disso, ou seja, nós tivemos aqui vários depoimentos que mostram como a religião é extremamente importante, né, na vida de alguém e do peso que ela tem, né? E, ao meu ver, ela sempre tem esse peso. Eu vou aproveitar aqui fazer um pouco de autopropaganda e vou colocar um texto que estou trabalhando, na verdade, é o que eu vou apresentar na Ampof. Então, algumas das ideias que eu vou apresentar aqui estão colocadas lá, né? Porque, assim, eu confesso para vocês que a primeira vez que eu li o texto, eu falei, vamos tentar seguir mais ou menos aqui para ver. Depois eu falei, gente, tem muita coisa misturada aqui. Para onde? Quer dizer, o que o Hegel está falando? Eu não queria, a princípio, assumir os meus pressupostos, né? Mas eu falei, quer saber? Vou pegar, então, o que, por exemplo, está nesse texto que eu passei para vocês, e vou analisar a prova, sim, a partir dessa leitura, já do que eu, né, sei de Hegel e etc. E aí tudo ficou claro para mim. E, assim, fazia muito sentido tudo aquilo. E é isso que eu digo, de que ela está num contexto de um curso de religião, onde ele já expôs vários conteúdos. Em especial, o conceito de religião verdadeira, ou religião revelada, que está lá,
né? Então, a religião, e isso é uma coisa que eu acho marcante, né? Algumas pessoas acabam opondo dentro da filosofia de Hegel religião e filosofia, como se a religião fosse só representação e filosofia fosse o verdadeiro. E mais, que nessa certa representação, ela está fazendo delírios, coisas falsas, né? E que não que ela seja uma representação de um conteúdo mesmo, quer dizer que esse conteúdo Deus é conteúdo da religião e da filosofia, é o mesmo conteúdo, que está sendo aprendido de forma diferente. E a filosofia estaria só explicitando, trazendo ele ao nível do pensamento, podendo nos possibilitando entender esse conceito mesmo de Deus, né? E acham que não, que tem essa cisão entre essas duas coisas, né? E no caso da religião verdadeira, se fosse assim, não haveria uma religião verdadeira. Ele não falaria uma religião verdadeira, ela nunca poderia ser uma religião verdadeira, né? É verdadeira, absoluta e revelada, né? Quer dizer, ou seja, é absoluta, não tem essa discussão, ela executa isso que o Diogo está falando, de que ela existe, né? Esse Deus existe, é por ele existir que a gente representa ele, vive ele, pensa sobre ele, tenta transformá-lo em pensamento. Alguns filósofos dizem que essa entidade, né, vamos dizer assim, maior, não pode ser transformada em pensamento. Até alguns cristãos vão dizer, você não pode pensar Deus é muito grande, né? O pensamento não dá conta, né? E um dos argumentos, né, de Hegel, assim, é que, bom, se fizer isso, você está contrariando o próprio cristianismo, porque Cristo veio ao mundo para dar a conhecer a Deus. Se não dá, ele já veio fazer uma coisa errada, né, que não dá para fazer, né? E segundo, não conseguiu, né? E nunca vai conseguir, né? Então, o cristianismo, num certo sentido, nessa argumentação de Hegel, pressupõe essa possibilidade de conhecer a Deus, né? E ele cita, em certo momento, não dá prova aqui, mas que Deus é espírito, e é assim que ele quer que os adoradores dele o conheçam ou o adorem. Então, Hegel tem um conceito de espírito, e é isso que é central na filosofia do Hegel. Ele diz que chegar a esse conceito é o fim de toda religião, de toda ciência, que a gente só consegue entender a história da humanidade através disso. Então, se a gente não entender esse conceito de espírito do Hegel, ao meu ver, você não está muito bem captando o que o Hegel está dizendo na filosofia dele, né? Bom, e o que isso tem a ver com a prova ontológica que a gente está colocando aqui? Então, ela está no contexto do cristianismo, da religião revelada, né? E aí, qual é o conceito de revelação que está aqui por detrás? É que, em sendo uma compreensão mesma, e Deus, a gente vai chegar a essa compreensão, então é ele que vai se revelar mesmo, porque ele é essa compreensão que está mostrando, não, tá vendo, eu sou isso. E é uma religião onde Deus se revela a si mesmo, não por outra coisa, não por subterfúgios e etc. Por isso, as duas provas anteriores, que justamente caem na finitude, que vocês disseram, né, a teleológica e a prova cosmológica, né, não dão conta, porque elas não estão autoexpressando a Deus. E a partir do momento que você parte do conceito de Deus que ele coloca, aí sim, esse conceito está se fazendo inteligível, ele está se apresentando, e mais, numa certa autoevidência, né? E aí a gente tem o problema da prova, né? O que o Hegel está querendo dizer por prova, né? Será que é prova no sentido kantiano, aristotélico, né? De novo, prova é um metaconceito, depende aí do filósofo que está tratando, né? E a gente dá de barato, que você pode trazer de outro lugar para cá, né? E prova para Hegel você prova mostrando aquilo que o objeto é da significação do objeto, que você vai falar, tá bom, o objeto é isso. E você só faz isso conhecendo esse objeto. É por isso que aquela história do pressuposto que eu falei, você vai colocar a coisa e você vai começar a pensar. As insuficiências vão descartar coisas que não têm a ver com aquele objeto, e as suficiências, a compreensão vai fazendo com que você compreenda mais e aquilo te convence que o objeto é assim. Isso que é uma prova, uma demonstração para Hegel, né?
E nesse sentido, outra coisa importante é uma certa diferenciação entre abstrato e concreto, que justamente cheguei um pouco para elaborar aquele texto, que para mim ficou mais claro ao elaborar ele, né? É que o que é abstrato em Hegel? Abstrato e concreto não se opõem em Hegel. Senão, de novo, você criou uma dicotomia que depois você não consegue juntar, né? E você não consegue saber qual é a relação entre as duas coisas, né? Então, as pessoas tendem a pensar o abstrato e concreto com o conceito que elas trazem de abstrato e concreto do dia a dia, que está muito longe daquilo que o Hegel está entendendo por abstrato e concreto. Então, o que seria esse abstrato concreto? Abstrato significa os conceitos e as razões mais gerais sobre algo, né? Por isso que é abstrato, porque é o mais geral. Mas isso não está descolado do concreto. O que o Hegel entende por concreto? A totalidade. Porque a totalidade é concreta, a gente vive numa totalidade. Então, a relação entre o abstrato e o concreto é que é o abstrato das razões e conceitos mais gerais dessa totalidade. E não está, portanto, desconectado uma coisa da outra. E a primeira coisa, então, que um espírito, uma consciência percebe ao pensar o mundo é essa totalidade. Porque se não houver totalidade, não tem unicidade. Eu não estou pensando o mundo, eu estou pensando mundos. E aí, se estou pensando vários pensamentos e são iguais, ou é um ou é outro, eu viro esquizofrênico no final das contas. Não, eu estou pensando nessa realidade que eu estou vivendo, então é uma totalidade. E esses conceitos mais gerais da filosofia vão me permitir entendê-la. E na ciência da lógica, eu vou chegar nesses conceitos mais gerais de uma forma acabada, com a ideia absoluta especulativa, que vai se manter sempre. E sendo a mais gerais, ela vai ser o espírito vivente de todas as outras ciências, porque é ela que está organizando, né, a ciência, o conhecimento como um todo. E o próprio todo, totalidade, vai se mostrando como esse conhecimento, né? Que você está tendo dele e como conhecimento que ele é, né? Num certo sentido, trazendo um pouco do Spinoza, né, para homenagear o autor que o Iago estuda, aqui a gente não tem uma distinção entre res pensante e res cogitan e res Extensa. Obrigado, né? É uma separação entre extensão e compreensão. Não, a extensão é pensada, então ela também é conceito, é um idealismo monista, absoluto, tudo é ideia, né? Em certo momento da prova, ele vai chegar a isso. Então, deixa eu voltar um pouco, né, tentando seguir mais ou menos o texto. Então, a partir então desse entendimento, né, do concreto e do abstrato, eu estou pensando na minha vida concretamente, tentando entendê-la. E por que a prova? Então, ela é perfeita, né, ou ela é verdadeira? Ela é verdadeira por quê? Ela é verdadeira enquanto caminho. O caminho é justamente esse, de você ter o conceito de Deus, essa compreensão maior, e veja, o que a prova está colocando? Que é aquilo que não pode ser pensado nada maior, né? Perfeito no sentido de, né, tá, não tem mais nada ali. A totalidade é isso, é ela que eu estou tentando entender. Então, é o primeiro momento, né, de relação com a minha vida, né? Olha, eu vivo aqui, né? Tem uma totalidade. O que é isso, né? Então, é essa totalidade. Então, Deus, para mim, vai ser isso, que não tem nada maior que eu possa pensar, né? E, a partir daí, eu entendo que pensamento e ser, porque ser também são categorias, são pensamentos, né? Não tem essa oposição. Eu penso sobre as coisas, elas são compreensões, né? Deus tem que ser essa totalidade, né, de compreensão, né? Só que ele vai desenvolver isso melhor. E aí parece, né, que é alguma coisa do intelecto, porque Hegel vai argumentar, né, na prova, né? Deus é o mais perfeito, além do qual nada pode ser pensado. Se Deus é mera representação, então ele não é perfeito. Isso, porém, está em contradição com a primeira sentença de que é Deus ser o mais perfeito, né? Pois nós reputamos por perfeito o que não é apenas representação, mas que também pertence ao ser. Ele não está fazendo isso de uma forma puramente formal. E, portanto, isso que parece ser uma prova formal, e veja, será que é uma prova formal? Porque é uma prova por redução ao absurdo. Ele mostra uma contradição, e ele próprio fala que chega a uma contradição. Uma contradição nunca foi problema para o Hegel. Hegel nunca tentou evitar a contradição. Olha, é uma contradição, então voltemos, a gente tem que pensar. Não, essa contradição está querendo dizer, é uma contradição performática, você não consegue pensar isso
porque você está entendendo que Deus é essa totalidade. E, quanto tal, ele tem que existir enquanto totalidade. Eu não posso falar do conceito de totalidade sem que a existência não esteja dentro dela. Não, isso é só um conceito de totalidade. E veja que o Kant faz isso, quando ele fala que a ideia é alguma coisa, meramente uma ideia reguladora, que não pode ser a totalidade, etc. Ele está mostrando a contradição de se assumir isso, ou melhor dizendo, mostrar como isso é um pressuposto do próprio Kant, e que isso não tem fundamento em lugar nenhum, essa divisão, a não ser num preconceito do Kant. Porque não pode ser assim, senão eu não conseguiria pensar o mundo. Eu não conseguiria pensar as coisas. Então, de onde eu estou tirando isso? Da minha razão, olhando para ela? E aí vai. Bom, não vou entrar aqui na crítica, algo mais profundo a ser explorado, né? Tá, vou tentar ser um pouco mais rápido. E a partir daí, então, justamente dessa noção maior de Deus, ele vai desenvolver tanto as objeções que se faz à prova, tentando refutá-la, mas, de novo, dentro do curso, então ele já falou de tudo isso, ele está sendo muito breve em relação a cada uma dessas coisas que ele está tratando, né? E depois expondo outros aspectos da própria característica, né, desse Deus, segundo essa religião, né, revelada, e que permite, então, a entender melhor a própria prova que o Anselmo está colocando, enquanto prova que ele descobriu, não prova que ele está fazendo, ou seja, enquanto estrutura mesmo da realidade racional que está se revelando ali, né? Quanto caminho, né, esse caminho dessa realidade racional que está se revelando. Então, ele vai usar para isso, entre outras coisas, que justamente existe uma unidade da totalidade, então você não pode separar conceito e ser, né? E, entre outras coisas, ele vai fazer críticas a todas as unilateralidades, porque se você tem um todo e faz uma unilateralidade, não tem isso, abstrato e concreto, religião e filosofia, você separou esse todo. E aí, como é que você liga essas duas coisas que você separou depois? Porque se você começa a pensar e ligá-lo, então tem um todo maior e aquela separação que você fez foi só momentânea. Então, se manter em qualquer uma dessas separações é justamente já ter um certo pressuposto em relação à compreensão do todo, né? Então, nesse sentido, ele faz, e aí depois, então, ele passa a mais do que isso, ele vai dizer, olha, o conceito ele vai se revelar a si próprio, porque ele é inteligível. Então, ele vai se objetivar, ele não vai ser meramente algo pensado, né? Então, no texto, e aqui eu vou recuperar, críticas a Kant... Tá, ele vai dizer assim, mas o conceito, né, no 8º parágrafo, mas o conceito não tem somente em si o ser em si, não somente nós verificamos isso não é uma coisa só subjetiva, né? Mas ele, né, o conceito, é também para si o ser. Então, conforme a gente vai aprofundando no conceito, como na ciência da lógica, como o Iago citou, e pensa o ser, e pensa as coisas que são aí, etc., a gente vai vendo que o ser aí é parte da compreensão, é parte do conceito. Então, ele está se revelando como aquilo que é. Essa totalidade é compreensão, né? Então, e aí a prova se fortifica e se aperfeiçoa no sentido de que aquela primeira autoevidência de que sim, essa totalidade maior tem que existir e ela está nela o pensar e o ser, agora sim o pensar e ser, que é essa unidade, está se expondo a nós. E a filosofia hegeliana é isso, é essa exposição dessa totalidade como compreensão. Nós compreendemos o que é o Estado, o que é a natureza, o que é o ser humano, o que é a arte, o que é tudo. É isso que a filosofia faz, é um sistema que ele está expondo ali, né, essa compreensão, que no final das contas é uma exposição do próprio espírito absoluto, que é da compreensão absoluta, né? Então, é nesse sentido que a prova, então, aprofunda. Eu começo com o conceito de Deus, que é infinito, e que justamente vai mostrando as finitudes dentro de si, portanto, elas não têm as mesmas imperfeições das provas anteriores, né? E aí ele continua, né? Que a gente já percebe essa manifestação do conceito na vida, por exemplo, quando a gente tem propósitos que são ideais, são ideias, pensamento, e realiza eles na concretude, isso mostra que o concreto e o ideal é uma coisa só. Senão, como é que a gente ia pensar numa casa, projetar uma casa, construir uma casa? Pensar numa vida e ir lá fazer essa vida? É porque isso é esse inteligível, né? Que está se pondo, né?
ele vai dizer que os objetos são ideias em nós, apesar da gente percebê-los, então a gente está percebendo nossas próprias ideias no mundo, no final das contas, né? Então esse mundo que a gente chama de material, etc e tal, a própria matéria são ideal, compreensões, né? Compreensões nossas, então tudo isso está dentro do ideal. E de um saber, qual saber? O saber máximo, porque o Deus cristão é onisciente, né? Então ele é essa compreensão máxima, né? Então, é ele que a gente está vendo, só que se você achar que ele é só isso, aí você está se enganando, porque você está pegando algo que é infinito, uma compreensão infinita, e achando que ela é só essa compreensão finita, né? Sendo que em Hegel, de novo, não tem separação entre finito e infinito como dois todos, não, o finito está no finito, o finito está no infinito, no sentido de, né, compor esse próprio infinito. E, de uma certa forma, se você conseguir olhar especulativamente, o infinito está aqui, organizando os finitos, né? Então, Deus está aqui, né, organizando essas coisas, enquanto essa compreensão maior, né, que é a visão especulativa, não que supera o dialético, o negativo racional, que acha que as coisas estão sempre em mudança, mudança, mudança. Não, Deus não está em mudança, essa totalidade não está em mudança, essa razão maior não está em mudança, ela está se expondo. E para o finito nosso, que está imerso nesse infinito, claro que esse finito é parte do infinito, então é ele, é esse infinito mesmo, mas como diz Hegel, isso é enviesado, é você finitizar, não é bem isso. O que acontece é que esse finito é parte de Deus e está em mudança dentro desse Deus, por isso que esse Deus tem que ser visto como vitalidade. Essa autocompreensão que para nós, como seres finitos, é o mundo funcionando, é nós, é a nossa subjetividade, a nossa relação entre nós, ele provoca toda essa mudança, ele é Deus, ele não é, vamos dizer, não é pouca coisa, não é uma parte do todo agindo sobre outra parte do todo, não, é o todo agindo sobre suas partes, né? Por isso, esse Deus que ele está trazendo aí, que ao compreender isso, e essas razões melhores com a própria filosofia hegeliana, ele está se revelando a si próprio, por isso que essa religião é absoluta, é por isso que ela é revelada por ele mesmo, né? Deixa eu ir mais rápido, melhor dizendo. É isso, conceito de espírito, é um saber, tá? E aí ele vai falar que na religião cristã isso aconteceu, a gente já está chegando nisso. Então, veja, e por que Cristo, então, pode ser Deus? Porque Cristo sabia da sua consciência e sabia dessa consciência maior, e sabia que era parte dela, e sabia que era ela atuando no mundo. Ele se identifica com ela. Por isso ele pode ser Deus e vir dar a conhecer ele mesmo, do qual ele faz parte, do qual ele é. Então, é só com essa noção de ser humano como autoconsciência, como compreensão, é que Cristo pode ser igual a Deus, vamos assim dizer, igual nesse sentido, né, de ser a manifestação do próprio, né? Porque senão não pode, senão é que nem pensavam os gregos, um homem não pode ser Deus, Deus é Deus, os homens, eu tenho deuses, mas não esse Deus maior, que o primeiro motor aristotélico não pode ser um ser humano, isso não faz o mínimo sentido, né? Então, trazendo essa noção da subjetividade com Descartes, né, do eu penso, e que esse penso é um pensamento maior do que eu expresso, e depois colocando tudo dentro desse eu penso, vamos assim dizer, né, é que a gente entende que Deus é esse grande pensamento que a gente está dentro dele, né? Deus não é algo, as ideias não são coisas que eu tenho, a ideia é uma coisa que eu estou na ideia, a ideia está me pensando, e o meu pensamento sobre mim é o pensamento que a ideia propicia sobre ela mesma, né? É místico, como o Hegel diz, místico no sentido de um conhecimento maior, de você estar misturado, de você ser aquilo, né? De você viver isso, que é o sentimento religioso, que no Hegel está sendo falado, está sendo compreendido. Por isso que a religião e a filosofia têm o mesmo objeto, e isso está sendo exposto. E a prova começa justamente com isso, com um conceito geral, né? Aquilo que é mais perfeito, aquilo que eu não posso pensar, algo maior, e é isso que eu estou aprofundando e chegando até aí, né? Acho que eu já falei muito, né? E eu acho que a ideia aqui é mais trazer o gosto nosso pela leitura e aprofundar depois cada uma dessas coisas, né? Mas eu acho que basicamente é isso assim, que eu queria dizer, né? Talvez depois eu ponha minhas anotações lá no nosso grupo e a gente pode vir a discutir. Tudo bem?
Bom, se ninguém tem mais nada a colocar, né, a gente já meio que passou da hora, a gente gosta de sempre manter mais ou menos o tempo, né? A gente vai voltar ainda a discutir, a falar, né? Eu tenho certeza que não necessariamente convenci ninguém, que simplesmente são algumas ideias a mais, e eu acho que estudar Hegel é um pouco isso, né? Um autor muito complexo, que dedicou a sua vida inteira a pensar outros autores, a pensar a filosofia e trazer isso para dentro da dele, né? Então, você imagina alguém que viveu a vida inteira trazendo os outros filósofos para dentro da filosofia dele, né? Não é aqui numa meia hora de discussão ou lendo um texto que a gente vai conseguir trazer isso. E justamente por ser essa compreensão maior da totalidade, eu acho que a gente pode fazer esses nossos diálogos socráticos aqui e chegando cada vez mais a uma compreensão não só do texto hegeliano, mas como da nossa própria vida, de uma filosofia que pense a vida, né? Talvez aí que o Diogo fale da conversão, né? Bom, se eu for pensar minha vida a sério, né? Se eu não achar que ela é isso mesmo, eu aqui nesse universo pequenininho, ou seja, que a minha visão do mundo é a verdade absoluta e quiser conhecer mesmo como as coisas são, talvez leve, no final das contas, um processo de conversão. Bom, é isso, gente. Obrigado por participarem, né? Agradeço, gostei muito da discussão, muitos pontos extremamente interessantes, né? E estamos abertos aí, continuamos com nossos seminários. Convido a todos, então, para participar dos próximos e a gente poder continuar nessa dialética especulativa aí. Um abraço a todos.